Brincadeiras à parte. Pessoal, hoje a gente vai entrar num conteúdo bem importante, conteúdo que o senhor Rafael está sonhando e vislumbrando há um bom tempo. Enfim, Rafa, chegou. Não é a Segunda Guerra, é a Primeira, né? A gente tava falando de Brasil República, né? A gente foi até 1930. Vamos voltar no tempo? Bom, enquanto o Brasil era uma república iniciante, enquanto a gente estava andando os primeiros passos do que era ser uma república, de como era funcionar como uma república, aconteceu alguns fatos no mundo. E fatos importantes, muito importantes. Um deles é a Grande Guerra. Quando a gente fala a Grande Guerra, a gente está falando da primeira, a gente não fala da segunda. Por quê? Porque o mundo, antes da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e acreditem, eu vou cobrar essa data de vocês na prova, guardem, o mundo nunca tinha visto uma guerra do tamanho que viu. O mundo nunca tinha visto uma guerra tecnológica da forma que viu. O mundo nunca tinha assistido a um massacre tão grande como assistiu. Eram armas das quais as pessoas ainda não estavam totalmente habituadas, acostumadas. Armas que atiravam várias vezes, não só espadas, né? Canhões atirando bomba a longa distância, aviões bombardeando territórios. Nunca se teve, antes de 1914, uma guerra que tivesse avião no ar, voando. Então, a guerra ela era pelo mar, ela era pelo ar, ela era pela terra. Ela se expandiu pelo continente europeu inteiro. Ela atingiu o continente asiático, ela atingiu o continente africano. Por isso que ela foi conhecida como a Grande Guerra. A gente nunca teve uma guerra de tamanhas proporções antes de 1914. Bom, por que acontece essa guerra? Por que a gente vai ter essa guerra iniciando? O que vai acontecer, tá, pessoal? Em que vai fazer com que a guerra tenha, então, seja motivos para ter essa guerra? Primeiro, a gente tem que pensar um mundo pós-século XIX. Né? Lá vem a professora Edilane falando de século, falando de coisa difícil, né? Não é difícil, não. No século XIX aconteceu uma coisa muito importante, conhecida como o imperialismo, tá, mundial. O que é o imperialismo? Era o período onde vários países europeus, tá, várias repúblicas europeias que se constituíram como república muito recentemente. Exemplo, caso da Alemanha e caso da Itália. A Alemanha e a Itália só se unificaram como Estado Nacional, todo o território como Estado Nacional, no século XIX. Tá? Para vocês terem uma ideia, Giuseppe Garibaldi, que lutou na revolta farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em 1840, 1845, ele sai daqui do Rio Grande do Sul, ele vai para o Uruguai e ele volta depois para a Itália, depois que a Anitta já tinha morrido, a esposa dele, ele volta para a Itália, ele se torna, ele luta pela formação, pela unificação do Estado Nacional Italiano e depois se torna senador, ele morre bem velhinho. Então, para vocês terem uma ideia de quão tardia foi essa formação de Estado Nacional de alguns países europeus, como Itália e Alemanha. No caso da Alemanha, foi Otto Bismarck o responsável, né, por esse processo de unificação do Estado alemão. Bom, significa que até então aqueles estados, aqueles países, eles tinham cidades-estados, ou seja, né, cidades muito independentes, territórios muito independentes. Vocês estão ouvindo falar em coronavírus, agora vocês escutam falar em algumas determinadas regiões, né, a região da Lombardia, por exemplo. Então a Itália tinha a região da Lombardia, ela não tinha aquela questão unificada. Né, e isso ainda se usa alguns termos assim, às vezes, nos dias de hoje. Bom, esses países, assim como Bélgica, assim como outros países da Europa, não participaram de um processo importante que aconteceu no mundo lá no século XVI e no século XVII, no século XV, que foi a colonização do Novo Mundo, a colonização da América. Vocês estão vendo quanto eu estou viajando para trás? É porque a gente tem que viajar para trás mesmo para entender a história. Quem é que participou do processo de colonização? Quem é que ganhou dinheiro, que encheu as burras de dinheiro, de ouro, de tudo? Espanha, Portugal e Inglaterra, que colonizaram a América. A Espanha colonizou praticamente a América inteira. Vamos pensar aqui do México
né? Em diante, quase todos os países falam espanhol, então é porque foram colonizados pelos espanhóis, né? Portugal pegou o Brasil, olha o tamanho do Brasil, o Brasil é o gigante das Américas, né? Da América do Sul. A Inglaterra pega os Estados Unidos, né? Então, eles lucram muito com os recursos naturais, com os minérios, com tudo que sai. Eles enriquecem muito. E Itália e Alemanha não participaram disso. Significa que no período do século XIX, gente, esses países eles querem lucrar, eles querem ter o ganho com outros países, com outros lugares, como tiveram Espanha, Portugal e Inglaterra no século XVI, século XVII, século XVIII ainda. Óbvio, dava para vir saquear a América? Não dava, né? A América já estava se tornando independente, os Estados Unidos já era independente, né? Os países já estavam correndo, vários países outros da América já eram independentes, o Brasil ainda era um império, mas não era mais dependente lá de Portugal. Então, não era mais colônia e ninguém aceitava virar colônia. Beleza? Ok. O que sobrou para eles? Um grandíssimo território, cheio de riquezas naturais. E eles estão em processo da segunda Revolução Industrial, né? Século XIX, segunda Revolução Industrial. O que eles precisam, gente? De muita matéria-prima, de muita mão de obra barata. Aonde eles vão explorar isso? No continente mais pobre do mundo, obviamente. Então eles vão explorar primeiro a África e depois eles vão explorar a Ásia. Então, a gente vai passar no século XIX a ter um monte de colônia, pessoal, na África, da Alemanha, da Itália, da França, da Bélgica, da Holanda, da Inglaterra. Então, muitas colônias. Na Ásia, a Inglaterra vai dominar a Índia, gente. A Índia, né? Imagina, olha o tamanho da Índia. A Índia vai ser colônia da Inglaterra. Uma parte da China eles vão querer dominar. A gente vai ter a guerra do ópio nesse meio tempo. Por quê? Porque eles viciam os chineses para poder dominar o território, porque os chineses ficam viciados, caídos, não trabalham, conseguem dominar. Então, para parar de traficar drogas para os chineses, eles acordam, então, com o governo chinês, parte do território, dominação do território. Então, esse período imperialista, ele é o estopim que a gente vai ter para a Primeira Guerra. Mas por que, professora? Por que tu fez todo esse rodeio para poder explicar isso? Porque ao final, tá, pessoal? Ao final do processo imperialista, esses países, cada um tinha um nível X de poder. E cada um queria mais e mais. E aí a gente já tá na segunda Revolução Industrial, né? Então o que acontece? Começa a se desenvolver armas, começa a se desenvolver tecnologia, começa a se desenvolver uma série de produtos. Então esses países eles vão entrar num processo que a gente diz paz armada. O que é isso? Todos os países europeus começam a se preparar com armas, a fazerem os seus acervos, a formarem os seus exércitos e a se prepararem para uma possível guerra. Por quê? Por disputas de mercado consumidor, né? Por disputas de poder imperialista. E aí a gente vai passar então a ter essas mudanças no cenário mundial. A gente vai ter conflitos e novos surgimentos de ideias, como por exemplo o pan-eslavismo, né? Ou seja, a união dos povos eslavos, né? Então a gente pensa em Sérvia, Bósnia, Rússia, a união de todos esses povos numa unificação de um único país. A gente tem o pan-germanismo, que vai surgir após a unificação da Alemanha, e com essa força que eles estão, né, nessa questão imperialista, invadindo diversos lugares do mundo e cada um querendo ganhar mais poder e cada um querendo brigar mais por hegemonia econômica. Então passa a surgir então esse movimento de pan-germanismo, que é um movimento onde os alemães querem fortalecer, né, todas aqueles países ali que possam ter alguma questão cultural germânica e até próprio dentro da Germânia, né? Então vai se fortalecer muito esses grupos, eles vão se juntar muito com esses pensamentos. E aí a gente vai ter então, pessoal, esse período conturbado. E aí, claro, né, vamos pensar que a gente tem que formar alianças, né? A gente está em período imperialista, a gente invadiu todos os países, invadiu os continentes, né? Fomos dominando, fomos explorando, tirando mão de, né? Tirando tudo que a gente pode tirar de recurso natural, explorando a mão de obra, enfim, né? Tudo certo para esses países
estão se armando, estão num período de paz, entre aspas, né? E eles vão começar então a formar alianças para se proteger economicamente e se proteger caso tivesse uma guerra. Então a gente vai ter duas alianças que vão se formar. A primeira, a Tríplice Aliança. Quem vai fazer parte da Tríplice Aliança? A gente está no período ainda, a gente tem muitos impérios, né? Então a gente não tem uma Áustria, a gente tem um Império Austro-Húngaro, né? Então a gente tem o Império Austro-Húngaro, a gente tem a Alemanha e a gente tem a Itália, ou o Reino da Itália, como ela ainda era conhecida. E aí, para ir contra os ideais da Alemanha, da Itália e da Áustria, a gente vai ter a criação de um outro bloco, né? A Tríplice Entente. Quem é que vai formar a Tríplice Entente? Então, a gente vai ter forças formadas, então, aliadas: Rússia, Inglaterra e França, tá? Bom, a Inglaterra, eu vou melhorar essa situação. Inglaterra não, vamos usar o termo melhor? A Grã-Bretanha, o reino da Grã-Bretanha, que daí engloba a Inglaterra, engloba a Escócia, engloba a Irlanda do Norte e engloba o Reino Unido. E aí, o País de Gales. E aí a gente tem então, né, e outros países da Grã-Bretanha que faziam parte da época, como por exemplo, vamos pensar na Índia. A Índia fazia parte do reino da Grã-Bretanha. Então a Índia estava conglomerada com a Tríplice Entente. Pode usar o termo Inglaterra, professora, eu vou ganhar errado? Não, não vai, porque a Inglaterra é o país que comanda a Grã-Bretanha. Mas pode usar o termo Grã-Bretanha também, que é melhor. E aí a gente vai ter então várias mudanças, né? A gente vai ter conflitos. A gente tem, por exemplo, na Turquia. A Turquia não é um país republicano. A Turquia é um império turco-otomano, né? Que se construiu lá no século XV, quando caiu o Império Romano do Ocidente. Do Oriente, desculpa, e aí depois eles formam o Império Turco-Otomano e eles permanecem por muito tempo, né, os sultões então comandando, e então a gente vai ter o Império Turco-Otomano, a gente vai ter a Sérvia buscando ali essa aliança com outros povos, né, a gente vai ter países que vão querer sair independentes, que querem mudar essa península. O Império Turco-Otomânico ele quer dominar a Península Balcânica e vai ter que dividir isso com outros países. Então a gente vai ter tratado entre Rússia e Turquia assinado em Berlim e o Império Otomano não está muito afim disso, né? Tanto é que ele luta do lado da Tríplice Aliança, tá? Então a gente vai ter uma série de conflitos. Todo mundo se preparando para a Primeira Guerra. Todo mundo esperando apenas assim, ó, a última gotinha para transbordar o copo. Qual foi a última gotinha para transbordar o copo? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Né? O arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, quando ele tá numa passeata, então ele tá na Bósnia-Herzegovina, ele tá fazendo então passando por lá, e ele é assassinado na rua, dentro do carro, então ele é morto com um tiro. Provavelmente pode ser um assassinato forjado, né? Há controvérsias contra isso, mas eles botam na conta de um rebelde francês. Então eles colocam isso na conta de um jovem francês, que muito provavelmente não tinha muito a ver com isso, mas enfim, levou os créditos, né? Tá na história por isso. E a partir disso, a gente vai ter então uma série de conflitos, né? A partir do momento, a Áustria vai decretar então automaticamente guerra contra a Sérvia, né? Porque ela vai achar que aquele movimento pan-germanista, né? Aliados então aos franceses, mataram o príncipe. E aí aos poucos outros países vão entrando e a gente vai ter então aquelas alianças que se formaram se juntando e tendo então a formação efetiva da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial começa no ano de 1914. É um conflito que vai invadir a Europa inteira, né? Vai movimentar e depois vai mexer com a geografia mundial, vai mexer com o mapa, vai alterar. O mapa da Primeira Guerra ele é o mapa que se desenha depois da Primeira Guerra é outro. Por exemplo, o Império Turco-Otomano deixa de existir, ele acaba, né? Após então a Primeira Guerra Mundial, e o território diminui.
tá? Bom, o que caracteriza, então, essa questão da Primeira Guerra? Que tipo de característica? Bom, a Primeira Guerra bélica que vai ter, com um armamento bélico forte. Primeira guerra que vai ter um armamento químico. Guerra de trincheira, aonde vai ser cavado trincheiras, né, para poder se defender, guerrear. Então, entre as fronteiras, dominando o território, tá, pessoal? Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar o conteúdo. O que vocês vão fazer? Vocês estão me assistindo esse vídeo. Qual é a tarefa de vocês? Vocês vão procurar um filme, tá? Eu vou deixar livre o filme, desde que ele trate da Primeira Guerra Mundial. Então tem Cavalo de Guerra na Netflix, eu acho que ainda tem. 1917, quem tem acesso a algum aplicativo, alguma coisa que consiga olhar, né, o filme. A gente tem Flyboys, que é um filme legal que mostra a parte dos caças, né, que não é caça ainda, mas dos aviões, então quando os Estados Unidos entra já para ajudar, tá, pessoal? Então vocês podem procurar alguns filmes, né? Escolham um filme e eu quero que vocês comentem a Primeira Guerra através desse filme. Eu quero que vocês façam um resumo bem bacana no caderno de vocês, colocando o filme que vocês escolheram e o resumo. Logo em seguida, eu vou mandar um textinho para vocês copiarem e mais coisas sobre a Primeira Guerra Mundial. O que eu vou mandar? Gente, mais atividades, óbvio, né? E também, assim, alguns tópicos importantes da guerra, algumas coisas importantes, como é que se desenhou o mapa no final, tá? Para o vídeo também não ficar muito extenso, vocês não cansarem muito. Ok? Beleza? Então, até a próxima aula. Bye, bye!